Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, os seguidores do canal Geraldo Carolino CCB, orando. Então, hoje de manhã, eu estava orando a oração matinal. O Senhor me trouxe uma parte que está escrito no Evangelho de São Lucas 24, São Lucas, capítulo 13, da Palavra de Deus, que fala sobre os dois discípulos. Ele não era apóstolo, era discípulo, que ia de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús. E diz ali que a aldeia de Emaús para Jerusalém era 60 estádios. E 60 estádios, na conta que eu vi mais ou menos, cada estádio deve ser mais ou menos 1000 e poucos metros. Então não era muito pertinho assim. E eles iam caminhando para Jerusalém e ia falando a respeito de Jesus, que havia morrido há 3 dias atrás, e eles não tinham certeza se ele tinha ressuscitado ainda. Mas quando eles iam caminhando, o mesmo Jesus se aproximou deles e perguntou para eles: que palavra é essa que trocais entre vós, porque vós está triste? Aí um deles, chamado Cleófas, esse Cleófas, segundo as escrituras, ele era o sogro de Pedro. E aí, esse chamado Cleófas falou: só você é peregrino em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu, que Jesus, varão aprovado por Deus, por palavra, por obra, por profecia, como as autoridades romanas, junto com os judeus, crucificaram. Ele que tinha promessa de restauração do reino a Israel, e hoje é o 3º dia, e ele não ressuscitou ainda. Aí Jesus, abrindo a boca, começou a falar para eles das profecias. Estava escrito que o Cristo devia padecer, morrer, ao 3º dia ressuscitaria. Inclusive, essa palavra, irmãos, que o Senhor Jesus falou para eles, quer dizer assim, que ele falou para eles, honesto e tardio, quer dizer assim: vocês são muito simples, né, em pensar dessa maneira, porque Cristo já ressuscitou e cumpriu as Escrituras. E muitas vezes, irmão, na nossa jornada, aqui na Terra, nós temos essa dúvida. Mas, depois disso, eu estive fazendo um balanço na minha vida, desde quando o Senhor me chamou nessa graça, irmãos. Se eu fosse enumerar aqui as obras que Deus tem feito, como nessa semana eu estou falando a respeito de Jesus Cristo, a luz do mundo, o Senhor tem várias maneiras de brilhar na nossa vida. Quando Ele nos chamou na graça, já foi Ele iluminando o nosso coração com a sua palavra. Quando Ele nos cela através do batismo, com a promessa da vida eterna, é uma grande luz que resplandece na nossa vida. Os irmãos sabem, irmão. E a maior coisa, a obra que Deus fez na nossa vida, é quando Ele nos chama na sua graça para nós ser servos de Deus, como nós somos servos de Deus de verdade. Porque tem muitos que até hoje estão brincando de servir a Deus. Eles não compreendem que nós estamos aqui nessa terra, nós estamos uma jornada. Igual aquela jornada ali de Jerusalém para Emaús, para os apóstolos, podia ser grande. Mas para o Senhor Jesus, irmão, é questão de Ele querer aparecer. Porque Ele é onipresente. Isso quer dizer que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se o inimigo está projetando fazer alguma coisa na tua vida, ele vai lá diante de Deus pedir autorização para entrar na tua vida. Mas o Senhor Deus já representa a tua vida 24 horas por dia, através do Espírito Santo e do Senhor Jesus, que é vivo. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos a obra-prima de Deus.
Deus fez nós e Ele não esquece de nós, tá? O profeta chegou a falar assim, que ainda que a mãe esqueça de amamentar o filho, uma coisa, irmão, que é quase humanamente impossível, uma mãe esquecer de amamentar o filho, que ainda que ela esqueça por alguma distração, irmão, quando chegar na hora que a criança dá vontade de mamar, ela vai começar a sair o leite voluntariamente do peito dela. E ela vai lembrar que está na hora de amamentar o seu filho. Então, o próprio instinto de mãe também, irmão, vai despertar nela, que é a hora de amamentar. E a mãe, nossa, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é impossível dela esquecer, porque a palavra é nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que você estiver com fome das coisas de Deus, em qualquer lugar que você esteja, a palavra própria que é Jesus Cristo, que vai estar presente na sua vida, vai te amamentar, vai te sustentar na sua jornada, nessa graça, nesse caminho, nessa fé maravilhosa que Deus colocou no nosso coração. E eu digo o seguinte, irmão, a obra do homem, ainda que ela seja muito linda, ela é morta, mas a obra de Deus ela é viva. O Senhor, Ele sempre falou e sempre vai falar naquele que Ele escolheu para servir na terra. Os irmãos vê. Uma vez eu estava lendo um livro da literatura internacional que dizia que um escultor, salvo engano, um escultor italiano, ele fez uma obra muito perfeita e depois que ele fez a obra, ele mesmo admirou naquela escultura que ele tinha feito, falou, mas é uma obra quase perfeita, só falta falar. E mandou a obra falar, mas por mais que a obra do homem fosse perfeita, ela não consegue falar. Uma escultura, uma imagem, um retrato, ele não consegue falar. Certo? Então, irmãos, mas nós somos a criação e a imagem de Deus. E fazendo um paralelo, eu estive meditando hoje a respeito das obras que Deus fez na minha vida. Só hoje, dia 22 de março de 2023, que eu me lembro, até hoje, são obras muito grandes no mês de março. Relatando algumas, em março de 74, o Senhor preparou para mim um primeiro emprego durável, que antes eu só trabalhava 4 meses numa firma, 3 meses em outra, que eu trabalhava na obra da construção civil. Ali no mês de março, 25 de março de 74, eu comecei a trabalhar na Alerta, em São Paulo, morava em São Paulo, em Osasco. Nesse mesmo mês, irmão, eu conheci a minha esposa, no mês de março também. No mês de março de 76, eu fui separado a primeira vez para o ministério. E assim, irmão, tem sido muitas obras maravilhosas que Deus fez para mim no mês de março. Só lembrando que hoje está completando, eu estou fazendo 70 anos e mais 5 meses, né, de vida, irmãos, e 50 anos e 5 meses que eu ingressei na fileira evangélica da fé cristã, que antes eu era São Cristão, era congregado mariano, era coroinha, mas então, a partir dessa data, eu comecei a trilhar pelos caminhos do Senhor, das igrejas evangélicas, né? E digo para os irmãos, tem sido muito maravilhoso. Mas voltando no foco da nossa conversa, o Senhor tem feito grandes obras na minha vida no mês de março, e não só no mês de março, nos demais meses, mas hoje, como coincidentemente está fazendo 70 anos e 5 meses de vida, que Geraldo Carolino, muitos me conhecem por Geraldo Carolino CCB, hoje, 22 de março. E também, irmão, no mês de março do ano de 86, o Senhor falou na palavra e cumpriu na minha vida, que o Senhor ia me separar, ia preparar uma aposentadoria para mim só trabalhar na obra de Deus. É que eu estou tentando fazer, irmão, de lá para cá, né? Nunca mais eu trabalhei materialmente em firma nenhuma,
O Senhor preparou minha aposentadoria pela palavra. Eu não estava enfermo, não estava doente. O Senhor me aposentou para mim trabalhar em nome de Deus na cidade de Sabará, Minas Gerais, onde muitos conhecem que ali tinha acabado a obra de Deus. E eu fui buscar a palavra. O Senhor mandou 2 de Neemias, falou que o Senhor enviava Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. E aí eu tive uma missão naquela cidade lá durante 7 anos. Desses 7 anos eu morei 2 anos em Sabará. Lá foi construída uma congregação. Quando você deu a graça de nós voltar para São Paulo, lá já tinha 60 almas que tomavam Santa Ceia. Deus abençoou nós muito ali. Mas ali, irmão, terminou o meu tempo de eu ficar ali. Eu voltei para São Paulo. Depois de São Paulo, no mês de março, dia 10 de março, que eu fui para Sabará. Depois eu voltei para São Paulo, dia de março também, agora de 2006, eu vim para Santa Rita, né? Então, irmãos, é uma trajetória maravilhosa que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, tudo cumprindo a palavra de Deus na minha vida. E eu digo para os irmãos, e para as irmãs, e para aqueles que estão ouvindo esse testemunho, é maravilhosa a luz de Deus na nossa vida, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus transformou a minha vida, espiritualmente falando, e até materialmente mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim, irmãos, eu quero, aproveitando dessas referências, eu quero contar uma obra que eu ouvi. Eu não gosto de contar obra de terceiro, mas como foi um ancião bastante usado por Deus, eu ouvi contar essa obra, eu quero contar esse testemunho, para deixar marcado aqui nesse dia 22 de março de 2023, irmãos, o seguinte, que esse servo de Deus fez uma viagem para o estado do Pernambuco, ele como ancião e alguns companheiros como diácono. Chegou ali, irmãos, eles foram numa cidade de Pernambuco, para suprir a necessidade da irmandade daquele lugar. E quando esse irmão vinha voltando de lá, o irmão diácono mais velho daquela cidade relatou para ele o caso de uma irmã, que quando ela abraçou o evangelho, que ela aceitou Jesus, o marido dela largou dela. Mas ela morava, irmão, numa residência precária. Como a gente conhece, uns chamam de casa barriada, outros chamam casa de pau a pique, que a gente marra os bambu e depois joga a barra e faz aqui a casa barriada, à mão, por dentro e por fora. E a irmã morava numa casinha dessa aí. Só que, como o telhado era de barro, de telha de barro, telha cerâmica, ele é muito pesado. E aquela casa já velha estava começando a dar sinal que ia cair. E nesse quintal que a irmã morava, ela morava com 2 filhas jovens, uma menina e outra já moça. E esse tinha um banheirinho no quintal, que também não era nem barreado. Era os bambus fincados um lado do outro e coberto mais ou menos assim, com plástico por fora para tapar um pouco a visão. Mas mesmo assim deixava quem ia naquele banheiro meio exposto. E as irmãzinhas se sentiam completamente privado, né, naquele lugar que elas estavam ali. E elas mandaram o irmão passar na casa delas, tirou a fotografia da casa e trouxe, quando ele voltou para São Paulo, ele vinha meditando aquilo ali. Viu que a situação, aquela casinha pequena, né, a casinha pequena de 3 cômodos, com aquele banheirinho lá fora, e morava a irmã e as 2 filhas, e abandonado, sem recurso material para fazer outra casa. O Senhor sensibilizou bastante aquele irmão, e ele ficou com aquela imagem daquela casinha no coração. Quando chegou em São Paulo, ele passou aquele assunto para os outros irmãos, e eles ficaram pensando como que podia fazer para tirar a irmã e aquelas mocinhas daquela situação. Mas o nosso Deus, irmão, que tudo ele faz,
para socorrer o pobre e o necessitado, como o Senhor Jesus falou. Os pobres tereis sempre entre vós, e vós podeis fazer bem quanto eles quiserem. Aí, irmão, Deus preparou que aquele irmão que chegando em São Paulo, ele deparou com a outra situação. Um irmão também, que vivia sozinho numa casa, e esse irmão já era idoso, tinha mais de 80 anos, e a saúde dele já não dava mais condição dele congregar. Então ele não congregava mais, porque ele só conseguia sair durante o dia. E tinha uma enfermeira que tomava conta, que era cuidadosa, que cuidava dele. E como ele não podia congregar mais, irmão, todo mês, quando ele recebia a aposentadoria, ele orava a Deus, aquilo que Deus punha no coração dele, ele arrumou uma sacola de supermercado e ia pôr na coleta, dentro daquela sacola. E aí aquele irmão, ele sentiu que a saúde dele estava um pouco debilitada e pediu para esse irmão levar na congregação, que queria ser ungido, de medo de morrer sem ser ungido. Ele queria ser ungido, mas dentro da congregação. E perguntou para o irmão se o irmão podia ungir ele dentro da congregação. O irmão tinha muito compromisso. Falou: irmão, pode ser na parte da tarde, às 15 horas. O irmão falou que podia. Ele, conversando com os outros irmãos, companheiros, foram ali abrir a congregação e conduziram aquela senhora que cuidava daquele irmão e mais aquele irmão dentro da congregação, para ir se eles iam orar a Deus, né, irmão? Porque a unção é assim, a gente pede a unção, o servo de Deus que vai ungir, ele ora. Se o Senhor pôr no coração dele, ele nos unge. Porque isso é mandamento da palavra de Deus, está escrito na Epístola Universal do apóstolo São Tiago, no capítulo 5, a unção. E ali ora, e o servo de Deus molha o dedo no azeite da unção, e um irmão faz a primeira oração, o irmão coloca o azeite no dedo e coloca na testa daquele que vai ser ungido e faz a oração da unção. E quando chegou ali, quando eles entraram na congregação, aquele irmão idoso ficou muito emocionado, o Senhor começou a visitar ele. Aí depois que foi feito, que o irmão ancião orou, e o Senhor pôs no coração dele de ungir o irmão, ele ungiu o irmão, e depois que ungiu o irmão falou: irmão, agora o Senhor, desde que eu parei de congregar, que não vou mais, as coletas de todo mês eu depositei nessa sacola. E na hora da unção, Deus falou no meu coração, dessa sacola de coleta para esse irmão, que ele sabe o que vai fazer. Uma grande necessidade que tem na obra de Deus. Aí quando ele passou com a sacola para o irmão, logo Deus trouxe na frente, no coração daquele irmão ancião, essa necessidade. Irmãos, ali ele aproveitou a companhia ali daqueles irmãos, daquelas senhoras, dos irmãos da administração, e contaram aquela coleta. Sabe quanto tinha naquela coleta? Tinha 110 mil reais dentro daquela sacola. E ele agradeceram a Deus, telefonaram lá para o diácono mais velho lá de Recife, no Pernambuco, e pegou aquele dinheiro e enviou o irmão diácono dali. Ali eles fizeram uma casa para aquela irmã. O irmão veio, que os pobres no nosso meio não fiquem esquecidos, porque Deus não se esquece dos seus pobres. E Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre preocupou com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o órfão, irmãos, e com as necessidades da obra de Deus. Aí, irmão, pegaram aquele dinheiro e construíram uma casa com a sala, uma cozinha e 2 quartos, e mobiliaram aquela casa de tudo que precisa numa casa: sofá, cadeira, geladeira, micro-ondas, fogão de gás, né? E fizeram um banheiro acoplado naquela casa, num daqueles quartos, irmãos, e tirou aquela serva de Deus das suas filhas,
daquela situação que qualquer dia aquela casinha poderia, irmãos, dar um temporal, e chuva ali no Nordeste, quando vem, é muito forte, poderia derrubar a casa em cima daquelas irmãs, mas Deus preparou dessa maneira maravilhosa. Eu estou passando esse testemunho para os seguidores do canal Geraldo Carolina CCB, para a Irmandade e para os testemunhados. Então, irmão, se você está numa situação difícil, por mais difícil que ela é, ainda que você esteja morando num casebre, ainda que você não tenha ninguém para cuidar de você, lembre-se de uma coisa: você é feitura, você é propriedade de Deus, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor não deixa nós sozinhos, nem nós desamparados. Você pode pensar que você está sozinho, mas põe a tua confiança em Deus. Lembra do concerto que você fez com o Senhor. Lembra que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Lembre-te de uma coisa: se o teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. E o Senhor ressuscitou e está vivo. Tá? A aldeia de Emaús pode estar distante de Jerusalém, mas o Senhor Jesus está sempre perto dos seus. O Senhor Jesus está sempre, irmãos, não perto, Ele está dentro do coração do servo e da serva de Deus, que serve a Deus com sinceridade, que anda na pureza, na verdade da palavra de Deus. Então você que está muitas vezes atribulado, tentado, fraco, combatido, enfermo, sem esperança, o adversário fazendo guerra na tua vida, o Senhor está chegando na sua casa, o Senhor está chegando na sua vida, o Senhor está chegando no seu ministério, o Senhor está chegando no seu emprego, o Senhor está chegando com um novo emprego, o Senhor está chegando com auxílio material e espiritual na tua vida. Então se inscreva no canal Geraldo Carolina CCB, divulga os testemunhos, divulga, porque você sabe que esse nosso canal não é com o intuito de ganhar dinheiro, mas o intuito de levar a santa palavra de Deus o mais longe possível. Como esses dias, eu tive uma bela notícia que a gente está sendo, irmãos, como diz assim, visitado até e nos países do estrangeiro, como eu recebi umas 2 mensagens de Portugal, umas mensagens da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha e diversos países, irmão. Então vamos servir a Deus com o intuito não de ganhar dinheiro, porque na palavra de Deus não tem profissão, tá? Nós somos não mercenários da palavra de Deus, mas nós somos servos de Deus, e o servo de Deus procura sempre fazer a vontade do seu Senhor. Eu espero que eu esteja chegando junto de você através dessa mensagem, que você possa crer. Se você está meio descrente, você está parado, volta para congregar, volta para a tua igreja, volta para a tua comum, e lembra-te que Jesus Cristo é ontem, hoje e será eternamente bendito e mora dentro do nosso coração. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos.